Olá, seja bem-vindo no canal. Aqui é o professor Edivaldo e hoje a gente vai dar início então a uma nova etapa, a qual a gente vai fazer então uma análise de questões da área de humanas, no caso de história, que já caíram em algumas avaliações do Enem. Talvez essa análise possa auxiliar para que a gente possa ter uma compreensão melhor de como fazer para responder essas questões. Então, nós vamos começar com essa daqui hoje. Olha lá. Esse aqui foi do Enem de 2011. Se a mania de fechar, verdadeiro hábito da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha. Esse aqui é um texto que foi extraído de uma obra, A História da Vida Privada da Europa Feudal à Renascença, e em seguida então vem a questão. A questão em si. As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média. Veja, aqui a própria questão já está deixando para nós aqui que estamos falando do finzinho da Idade Média, ou seja, a Baixa Idade Média. E estamos falando de mudanças, ó, que as muralhas sofreram importantes mudanças. Então é bom a gente se atentar a esse pedacinho aqui. Quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Este processo está diretamente relacionado com, então vamos lá. Na questão, o uso de muralhas sofreu importantes mudanças no final da Idade Média, quando eles assumiram a função de pontos de passagem. Então vamos ver. As 5 alternativas, né? O crescimento das atividades comerciais e urbanas, a migração de camponeses e artesãos, a expansão dos parques industriais e fabris, o aumento do número de castelos e feudos, a contenção das epidemias e doenças. Se a gente for analisar, vamos de trás para frente. Aí, a contenção das epidemias e doenças. Então, aqui a gente já sabe que já era uma prática dos feudos que tivessem essas muralhas, né? E para que fosse feito um controle de quem entrava nos feudos. Então, aqui já era uma praxe, então não requer nenhuma mudança, já vinha ocorrendo. Depois a D. O aumento do número de castelos e feudos. Bom, se a gente está falando do final da Idade Média, obviamente, uma coisa que vai sumindo, não sumindo, né, mas vai se esvaindo, são os feudos, que deixam de existir. Então, essa aqui também não pode ser. A letra C. A expansão dos parques industriais e fabris. Essa alternativa estaria incorreta só pelo fato de que, nesse momento, ainda não havia ocorrido a Revolução Industrial. Então, não havia indústrias, né? Então, não haviam parques industriais. Depois, a migração de camponeses e artesãos. Isso ocorreu? Isso de fato ocorreu. Houve um êxodo rural, né? As pessoas começaram a procurar ir morar na cidade, que elas estavam apresentando agora um meio de segurança. Mas a gente está falando de passagem, estamos falando de mudança. Então, isso aqui já era uma coisa corrente. E vem lá a alternativa A, o crescimento das atividades comerciais e urbanas. Bom, vale lembrar que esse momento, então, né, finalzinho da Idade Média, muita coisa está mudando no caso da Europa. E uma delas é o crescimento das cidades. Então, a gente pode cravar com certeza que a alternativa A seria a correta. Mas por que ela é a correta? Porque, olha lá, se a gente voltar no tempo, no começo da Idade Média, as muralhas elas tinham função de defesa por conta das invasões que haviam nas cidades. Então, as pessoas criavam as muralhas justamente para poder ter lá um ponto de defesa. No entanto, com o aumento populacional e o deslocamento de pessoas e mercadorias, urgia controlar a entrada e saída nas cidades. Então, se a gente for levar em consideração de que a gente está falando aqui sobre uma mudança, né? Uma mudança na mentalidade, a gente está vendo então que está se referindo ao controle da passagem, à mudança na questão do que a função dessas muralhas representavam nesse momento. E aí a gente justifica então porque havia agora uma preocupação muito grande também de aumentar as riquezas. Vale lembrar que durante a Idade Média não era assim uma coisa vista com bons olhos o caso da pessoa se enriquecer. E a partir desse momento, essa nova classe social que vem surgindo também, a burguesia, ela quer aumentar os seus lucros, aumentar o seu dinheiro, o seu poder aquisitivo. Portanto, a questão correta seria então a alternativa A, o crescimento das atividades comerciais
e urbanas, uma vez que a gente está falando de cidades. Bom, é uma questão relativamente fácil. A gente tem que ter, obviamente, um pouquinho de conhecimento de história, mas a maior parte dela é interpretativa. Então, é isso. Espero ter ajudado e até a próxima. E quem vai prestar o Enem, fique atento. Essas questões podem cair novamente. Até mais.